Para tudo, senhoras e senhores. Será? Parece que o Japão, aquele que vê o sol nascendo primeiro que todo mundo, tá a fim de implodir. Ou então colocar ali uma pimentinha no jogo. Basicamente, no Japão, a gente tem ali uns títulos mais longos, de 30 e 40 anos com vencimento, que são os famosos bônus de longo prazo do governo japonês, que sempre foi conhecido por ter ali juros baixos, rentabilidade próxima do zero, de estabilidade por algumas décadas aí, por cerca de quase 3 décadas, mantendo ali estável. Só que agora, para atrair novos investidores, esses bonds estão pagando ali cerca de 3%. Aí você fala, Manuel, 3%, eu sou brasileiro, eu sou o cara que ama o rentismo, 3% não é nada. Mas para o ambiente brasileiro, pensa, toda uma economia mundial que se baseia num fundo mais barato em captação de recursos com 3%, isso tá me cheirando ruim. Por quê? Está chegando num nível perigoso. Isso pode trazer volatilidade. Isso pode ser aquela pecinha ali no dominó que estava faltando para desencadear todos os outros efeitos que vai desequilibrar a economia. Será que isso vai acontecer? E se acontecer, o que eu faço? Será que eu sento no meio-fio e choro? Peço ali um lenço para alguém? Bom, se você quer entender nas minúcias o que pode acontecer, o que eu posso fazer, fica aqui com a gente. Você, como um grande AUVP lover, você já deixou aquele like, você já está inscrito no canal e está aqui se deliciando com esse conteúdo maravilhoso do canal. Primeiramente, senhores, eu sou o Manuel, consultor da UVP Capital. Quero agradecer muito aqui por você estar aqui conosco, estar nos ajudando, contribuindo, e espero cada vez mais contribuir com vocês nessa pegada aqui desse programa internacional, trazendo nuances sobre estratégia, trazendo nuances sobre notícias que possam impactar os seus investimentos lá no exterior. Bom, vamos então diretamente para esse assunto dos bondes japoneses aqui e o que está acontecendo. Você já está vendo aí na tela, porque aqui a equipe do audiovisual é top. O Lucas ali paga todo mundo muito bem, então todo mundo aqui está inspirado. Você está vendo aqui os bondes de 30 e 40 anos. Em vermelho você está vendo os de 30 anos. E em azul você vê os de 40 anos. E você vê que até ali, mais ou menos, a pandemia, depois um pouquinho da pandemia, estava tudo normal. Os bondes estavam rendendo pouco, próximo ali da estabilidade, de 0%, e de repente subiu, parecendo um foguete ali da SpaceX. É isso que o Japão agora está mostrando para o mercado com essa ascensão vertiginosa aí dos bondes, tanto de 30 como de 40 anos. Só para você ter uma noção como isso é um momento histórico, os bondes de 30 anos, a gente está pouco menos aí de 5 pontos do topo histórico que aconteceu lá em 1999. Os de 40 anos está um pouquinho mais longe do topo, nem tanto, 18 pontos só. Então você vê que a gente está num momento muito interessante da economia. Por quê? O Japão em si, ele sempre foi considerado ali como um fund, como um captador de recurso ali, né? Na verdade, um bancão do mundo. Você vai lá, capta recurso com um custo muito barato, retira esse recurso ali do Japão e manda para uma outra economia para você fazer a famosa arbitragem, o famoso carry trade. A gente já explicou isso aqui no canal, então não vou entrar nas nuances de como que funciona ali o carry trade. Mas imagina que agora essa dinâmica está diferente. Por quê? Você pega uma economia japonesa que ela sempre foi sustentada sobre um endividamento muito alto, tanto que hoje o endividamento do Japão é cerca de acima de 250% do PIB. E isso é levado em consideração que os juros que ela faz ali para refinanciar essa dívida é um juros relativamente baixo. Ainda continua baixo, principalmente quando a gente vai olhar para um prazo mais mediano e relativamente curto. Só que quando a gente olha para um prazo um pouco mais longo, aí a gente já vê a inversão dessa curva e vê uma curva muito mais esticada, e aí beirando aos 3%, que é o que pode provocar toda essa tendência vertiginosa no mercado. A gente já tem um mercado muito volátil, então imagina a gente acrescentando mais essa pimentinha. Você deve se lembrar, você sempre é um famoso AUVP lover aqui, desde a época do soco matinal, então você vai lembrar lá de agosto de 2024, o que aconteceu ali numa segunda-feira, que foi apelidada ali de segunda-feira que deixou todo mundo tremendo. Já vai completar um ano
Já pensou se a gente tem uma dor de barriga de novo ali nos títulos públicos japoneses? E eu vou mostrar mais para frente que isso não é uma tendência só do Japão, não. Isso ali está se contaminando em outros títulos públicos de outras grandes nações, como Estados Unidos, Alemanha e países ali da União Europeia. Bom, você deve estar se perguntando, beleza, Manuel, isso aqui é um problema. E o que isso pode encadear, principalmente ali para o Banco Central japonês? O que ele vai ter? Primeiro, ele tem duas opções. Ele pode intervir fortemente no mercado para tentar reduzir esse yield aí, que pela primeira vez aí em muitos anos a gente está tendo aí uma taxa real positiva lá no Japão, já levando em consideração aí o efeito da inflação japonesa, ou ele pode simplesmente desistir e falar que já perdeu essa luta aí com o controle dessa curva de juros japonesas e deixar a bomba explodir. Essa segunda opção é bem pouco improvável que o governo japonês ou que o Banco Central japonês vai adotar ela. Provavelmente ela vai tentar, dentro da possibilidade que a macroeconomia permite, dentro da possibilidade de aumento de base monetária que uma economia pode alcançar ou que ela tenha de limite, ela vai optar por essa primeira opção. Só que é perigoso, porque a gente está num momento muito delicado da economia e que acaba levando ali a uma bifurcação, porque você não tem muito mais espaço para erro e neste momento você pode estar dentro de uma possível filme de terror, que tudo que você for fazer agora não vai gerar tanto efeito, pode ser aquele famoso já foi, já deu ruim. Tudo que eu agi agora já era. Você já se sentiu nesses momentos assim, Lu, que você pensa, pô, agora é só remediar, agora é só minimizar o estrago. Pode ser que isso aconteça. Aí você deve estar falando, Manuel, mas vamos cá, Japão é lá longe, para eu chegar lá eu já levo 1 dia e meio. O que isso impacta aqui a gente? Eu não falo japonês, eu não tenho muita ligação com a cultura japonesa, a não ser dos animes, então como que isso vai impactar o meu dia a dia? Vamos lá, meu pequeno gafanhoto. Tem um ponto muito interessante, uma economia global que a gente tem, e principalmente quando se trata de emissão de títulos de dívida. E os famosos hedge funds e banqueiros que gostam de pegar dinheiro num lugar, alocar em outro, e cada um dos bancos centrais tem alocações em títulos públicos de outras instituições, você tem um sistema ali que está mais do que conectado. E imagina uma dessas engrenagens dando problema, vai impactar todo o restante do ecossistema financeiro e principalmente das emissões de títulos de dívida. E tem um ponto aqui que quase ninguém fala. Quando a gente está falando de aumento de base monetária, que é nada mais que dinheiro em circulação e títulos de dívida, a gente pode colocar isso dentro do mesmo cesto, porque um dá lastro para o outro. Então a gente está falando de um sistema muito mais complexo que a nossa linha de entendimento neste momento e que a própria mídia está falando. Ninguém está falando muito para isso, mas entenda que moeda como título de dívida pode se considerar como a mesma coisa. Então, se dá um problema nos títulos de dívida, como o Ray Dalio, que é o apocalipse do caos, está falando, e que ele está divulgando pra caramba o livro dele, é um dos caras que está falando muito nisso. E eu acredito muito que isso pode realmente desencadear um efeito dominó na economia mundial. Então, para resumir, o Japão ele é detentor de cerca de 1 trilhão de treasuries, que são títulos públicos americanos. Além disso, ele tem exposição também em algumas economias da Ásia e principalmente da Europa, ou seja, ele é um dos investidores desses títulos. Imagina se o Japão tem um problema e ele precisa repatriar esse recurso para baratear ou então para reduzir o seu nível de endividamento. O que ele vai fazer? Ele vai buscar por liquidez, como ele já está fazendo, porque ele já está vendendo uma quantidade significante de treasuries americanos, que foi o que ajudou também nessa derrocada recente aí da desvalorização do dólar perante a outras moedas. Então, essa é uma ideia do que a gente tem pela frente. Talvez o que a gente está vendo aqui é muito silencioso, e quando isso começar a se tornar o holoforte, é a hora que a gente vê o grande problema e vê ali uma crise sendo realmente revelada. Não quer dizer que a crise nasce de uma hora para outra, é só que talvez a lona que a gente tem aqui cobrindo essa crise, ela ainda está conseguindo manter o seu efeito, mas depois que tirar essa lona, aí a gente vai ter noção do possível estrago que a gente possa ter pela frente. Mas precificar risco, aí você deve falar, Manuel, o que eu faço então? Primeiramente,
Você não quer depender, você não quer ser aquele cavaleiro do apocalipse, saber quando que vai acontecer? Primeiro, você precisa ter um sistema, você precisa de ter uma carteira de investimento, você precisa de saber o que fazer para sair dessas enrascadas. E você quer saber como sair? Nada mais do que ir para a UVP Escola. Lá você vai ter o diagrama do Cerrado, que é um baita de um sistema que vai te ajudar no gerenciamento, e de brinde você vai ter um conhecimento em renda fixa brasileira, renda fixa internacional, você vai ter acesso tanto à renda variável nacional como internacional, você vai conseguir montar uma carteira globalizada e que não vai depender de político A, B e C, de governo ou não, você vai conseguir ter ali uma carteira que vai estar de acordo com a sua necessidade, você vai entender o ecossistema. E aí você deve falar, Manuel, eu tenho um valor muito alto, sou um cara ansioso e quero ajuda de um profissional. Opa, aí você está falando a minha língua, aí vamos para a UVP Consultoria, que você também vai ser muito, mas muito bem atendido. Só que eu não prometo agilidade logo de imediato, porque a fila aqui é grande, a galera é muito qualificada e a gente tem um teto ali de como os consultores conseguem atender. Então, tenha paciência que você vai ser atendido ali também dentro da UVP Consultoria. Combinado? Então, voltando, será que o Japão vai implodir? Bom, não é que o Japão vai implodir, o Japão de uma hora para outra não vai sumir, ele não vai dar calote, não é que isso vai acontecer. Mas aquela história de ter nível de captação a quase zero, pagando juros muito baixos, esquece. Isso aqui eu posso falar com 100% de certeza. Esquece, isso aqui não vai existir mais. A gente vai ter um outro nível de precificação. Porque você chega num nível ótimo ou num nível que passou do ótimo, que já passou aqui do absurdo, que é de expansão da base monetária e de expansão de títulos de crédito disponível no mercado. A partir desse momento, se você quer expandir cada vez mais o seu endividamento, você começa a ter a sua credibilidade ali manchada no mercado. E a partir do momento que você tem a credibilidade manchada no mercado, cada vez mais o investidor, para comprar o seu título, vai pedir uma garantia maior. E a garantia se traduz através de taxa de juros ali. E cada vez mais uma taxa maior, isso aqui é um espiral sem fim, que a gente tem aí um grande problema pela frente. Então, a gente está passando por um momento que, como eu disse para vocês, não é só do Japão. Preste atenção, olhe os bonds dos Estados Unidos, tanto de 10, 20 e 30 anos, por volta ali de 4,5%, em alguns momentos deu um pico ali de quase alcançou os 5%. Você olha para a Alemanha, de cerca de 2,7%, que é um valor muito alto. Você olha para o Japão, batendo ali os 3,15%. Então, como a gente está num nível de endividamento muito alto. Aí vamos para o Japão, acima de 250% o endividamento do PIB. A Alemanha, um pouquinho melhor, 65%. Os alemães sabem também gerenciar ali, então estão mais tranquilos. Estados Unidos acima de 120% do PIB. E com déficit aí, batendo e batendo na porta e falando, eu vou estourar o teto. É um momento aí que a gente tem que analisar com calma e ver como isso vai impactar. Então aqueles famosos Red Funds e investidores institucionais que estavam pegando dinheiro muito barato em ien, retirando esse recurso de lá e indo para outras economias, principalmente economias emergentes como o Brasil, e fazendo aquela famosa arbitragem, capto ali a quase 0% e faço uma alocação em um título seguro pagando 11, 12, 15%, como é o título atual hoje do Brasil, título público. Opa, Lucão, isso aí acabou. Ó, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, agora só chora e vai no efeito manada. Ah, eu quero fazer. Já era, não tem como não. Então é uma nova dinâmica global, que a gente vai ver aí uma taxa de juros muito mais alta, a gente vai ver um custo do fund muito mais alto e um cenário inflacionário que pode realmente aí também ser uma dor de cabeça e num curto espaço de tempo. A gente teve um problema com a inflação ali logo depois da pandemia, depois deu uma controlada, agora a gente está aqui naquele cenário, ou a inflação reduz de uma vez, ou ela volta a ser ali um pico. Ou, num cenário mais apocalíptico, a gente teria ali uma deflação. Mas não quero falar de deflação, que isso aqui é um papo muito profundo de economia, muito difícil de entender ali de imediato. A gente tem que ir preparando o terreno para trazer aqui para vocês da melhor maneira possível. Mas isso pode impactar. Beleza, mano, eu entendi tudo que está acontecendo, agora eu quero entender como que isso vai ser transmitido ou vai contaminar o restante do mercado. Vamos lá. A gente pega ali uma famosa previdência. Provavelmente, se você for olhar em boa parte dos países, eles têm ali planos de previdência. E geralmente, o que esses planos de previdência fazem? Vão lá e aloca
uma parte considerável do recurso do fundo de previdência em títulos públicos, seja dos Estados Unidos, seja do Japão e seja de outras economias perenes. Se a gente está agora nesse momento de aumento de taxa de juros futura de 30 a 40 anos do Japão, quer dizer que aquela posição que aqueles fundos de previdência estão nos títulos atuais, que já foram emitidos lá e que eles compraram lá atrás, é uma marcação a mercado simples. Se você tem os juros em tendência de subida, provavelmente o PU tem que ser alterado para baixo, corrigido para baixo. Isso é a famosa marcação a mercado. Então o título que já está na sua carteira agora sofre uma marcação a mercado muito expressiva. E cada vez mais que você tem um título muito mais longo, com uma duration maior, que a duration nada mais é que você fazendo o cálculo do vencimento do título com o pagamento dos cupons, se ela for maior, mais sensível ela é ao aumento da taxa de juros. E se isso está sendo feito agora, quer dizer que o seu PU está mais baixo. Aí você fala, Manuel, mas PU mais baixo, o que significa? Contabilmente, para os planos de previdência, pode ser que eles vão começar a registrar prejuízo ou vão registrar ali redução do patrimônio. E para minimizar essa possibilidade de ter uma redução drástica ali no plano de previdência, os gestores podem começar a vender de forma acentuada aquelas posições que eles têm. E aí só entra no espiral de descendência, porque cada vez mais você vai vendendo, você vai dando um sinal negativo para o mercado e isso acaba contaminando todo o mercado. Isso é para os fundos, isso é para os bancos centrais que têm títulos, cada um tem dos governos que são parceiros ou que tem ali um acordo ou que tem um relacionamento, então existe esse relacionamento ou essa conexão entre títulos públicos, então isso pode contaminar, vai contaminar os planos de previdência, vai contaminar as seguradoras, então isso gera um efeito dominó que isso é quase impensável na proporção que isso pode atingir. Então talvez a gente está dando aquela colher de chá, falando, isso não vai acontecer, e se acontecer não vai ser tão grave como todo mundo está falando, mas isso pode acontecer sim e pode ser muito grave. Você precisa estar preparado e você precisa estar atento aos sinais, perfeito? Como eu disse para vocês, então pode apresentar prejuízos contábeis, pode ter pressão de venda ali nos títulos e pode gerar o que eu mais falo, que é crise de liquidez, porque quando todo mundo está querendo vender, você tem uma busca por liquidez. Quando você tem uma busca por liquidez, quase todos os ativos ali da economia real tende a vir a zero. O que é tende a vir a zero? Então tende a ter ali uma grande desvalorização, porque todo mundo está no movimento de venda e ninguém está querendo comprar. Então é uma busca generalizada ali por liquidez. Só que aí você deve falar, beleza, Manuel, você só está me mostrando cenários negativos, mas tem como eu ganhar dinheiro com isso? É claro que tem. Quem tem recurso agora, quem tem liquidez, ou que tem títulos curtos, ou que tem títulos que estão ali protegidos, vai aproveitar que quando isso acentuar, ele vai comprar o título mais longo. Porque se ele acredita que a economia não vai acabar e o mundo não vai ser destruído e não vai acontecer igual aconteceu que na época dos dinossauros, que veio ali um meteoro e pum, acabou com a vida, isso não vai acontecer, se você está partindo desse princípio, então a gente vai ter que consertar essa bagunça aqui, porque depois que acontecer a bomba, a gente ainda vai ter que continuar morando aqui e vai ter que continuar conduzindo normalmente a nossa vida. Então, se você tem ali uma boa capacidade e fez um bom gerenciamento, você consegue surfar essas possibilidades que vão aparecer aí no mercado. Tanto no mercado japonês, como em outros títulos que também vão sofrer essa contaminação por questão aí dessa volatilidade aí no mercado japonês. Então, existe sim a possibilidade. Mas a conclusão que eu quero trazer aqui para você é que estamos passando por um momento muito distinto na economia e que pode provocar mudanças graves, principalmente com relação à base monetária e principalmente nessa parte de emissão de títulos de dívida, seja privado, seja público, que tem ali uma relação muito próxima entre eles. Então a gente está saindo da era de juros ultra baixos, a gente está tendo essa questão aí fiscal, não somente dos Estados Unidos, não somente do Japão, mas boa parte das nações estão endividadas e estão com o fiscal aí sendo o seu calcanhar de Aquiles. E estamos entrando num novo regime aí de rendimento estruturalmente falando de juros mais altos. Então a gente vai ter juros mais altos estruturalmente falando numa economia global. E isso vai ter as consequências, porque você não vai ter mais aquele ambiente de captação a um recurso muito mais barato. Agora você já vai ter uma dinâmica totalmente aí diferente e que tenderá a perdurar por um prazo um pouco maior. Então essa é uma dinâmica que eu tenho para te mostrar. E aí você deve estar falando, Manuel, beleza, então resumindo, o que eu posso fazer para ser mais assertivo nesse momento agora de volatilidade e de possível crise que pode ter pela frente? Tomar cuidado
com os títulos que tem na sua carteira, fazer uma gestão mais ativa na parte de renda fixa, não ter uma duration muito longa nos títulos na sua carteira. Não quer dizer que você não possa ter, é só não coloca uma quantidade significativa da sua carteira exposta uma duration muito longa. Por quê? Você vai estar exposto a uma volatilidade muito maior. E se tiver realmente um cenário de aumento de taxa de juros de forma generalizada, como está indicando agora, esses títulos vão ter uma marcação a mercado bem negativa e bem expressiva, e que vai jogar a rentabilidade da sua carteira lá para baixo. Você está preparado para ver volatilidade em títulos públicos de 20% e 30%? Você está preparado mesmo? Se não, coloque ali uma duration mais tranquila, mediana, que você consiga fazer esse gerenciamento. Essa é o foco, prudência, calma, não vou vender, vou agora mudar para o interior, vou vender tudo, comprar ouro físico e vou esperar o apocalipse. Não é assim, é sempre movimentos racionais e tranquilos, porque você sempre tem que estar preparado para algo de ruim que possa acontecer na sua carteira. Se você está preparado e tem um plano de ação, nada vai te atrapalhar. Por isso que eu dei o exemplo, o diagrama do cerrado que a gente tem dentro da plataforma da UVP Escola é uma baita de plataforma que vai te ajudar com esse indicativo. E, é claro, fique aqui conosco, que a gente sempre vai estar te alimentando também com um baita de um conhecimento, com boas perspectivas ali de como se movimentar nesses momentos de crise. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado e conto aí com a sua presença nos próximos vídeos. Maravilha?